meus amigos, sejam bem-vindos a mais Evangelho Terapia da noite. Nós daremos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Esse livro tão importante da codificação de Kardec, que nos traz perguntas e respostas feitas à espiritualidade, que responderam sobre os vários assuntos de forma mais simples possível. E tudo que foi respondido de maneira a nós entendermos, desde aquela época, há mais de 150 anos atrás, até os dias de hoje. Então, muitas das respostas do Livro dos Espíritos vêm falando que nós ainda não temos entendimento para entender aquela pergunta. Trata-se de 1019 perguntas e nós estamos ainda no começo, na parte primeira, no capítulo 2, que a nossa irmã falou sobre conhecimento do princípio das coisas, e hoje nós falaremos sobre o espírito e matéria, nos itens 21 a 28. No item 21, vem perguntando: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo momento? Os Espíritos nos responderam que só Deus o sabe. E falou ainda que Deus nunca foi inerte, Ele nunca ficou à toa, sem serviço, sem trabalho. E a gente lembra muito daquela pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nós nunca teremos condições de responder. Então Deus, que é criador de todas as coisas, de tudo, né? Mas a resposta não nos vem exata porque ainda não temos entendimento, né? Um dia nós saberemos exatamente como foi. Mas Deus é um modelo de amor e caridade e jamais esteve inativo. Então essa é a resposta que os Espíritos nos deram nessa primeira pergunta desse assunto, do item 21. Já no item 22, ele vem perguntando: define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão? Pode impressionar os sentidos e é impenetrável? Então a gente vê que, do ponto de vista terreno nosso aqui, nós achamos que matéria é tudo que a gente pode pegar, que a gente pode ver, que a gente pode pegar, que possa ser palpável para nós. E aí, nos respondido que do nosso ponto de vista pode ser, né, daquilo que a gente conhece, mas que a matéria existe sob outros aspectos não visíveis e não palpáveis, né? Como, por exemplo, nós podemos dar o oxigênio que nós respiramos. Ele existe, ele não é palpável, ele é invisível, mas é uma matéria, né? É um gás que a gente precisa para sobreviver. E vários outros exemplos de várias matérias, né, que não são palpáveis e que não são grosseiras, mas são matérias. Mas então ela está explicando aqui que a matéria pode ser tão sutil, tão etérea, né, que não produz nenhuma impressão para nós, seres humanos, né, com os nossos sentidos que nós temos, mas ela existe mesmo sendo invisível. E já como uma parte dessa pergunta, que está como 22A, ela ainda fala: que definição podeis dar então à matéria? Então é falado que a matéria é liame que escraviza o espírito. É aquela parte grosseira, é o nosso corpo, que escraviza o espírito quando ele reencarna, né? Então, e o espírito fica encarnado, ele pode até sair, né, em sonhos, de outras formas, mas ele está ligado ao corpo pelo perispírito. Ele não fica livre nunca totalmente. Ele ainda está, mesmo à distância nesses casos, ligado ao corpo. Ele está ainda preso ao corpo pelo perispírito. Ele só vai desligar quando houver a desencarnação, né? Quando ele morrer.
Então, ele serve, o corpo o material é o que serve para escravizar, é o que dá, né, a ferramenta para o espírito viver encarnado. E nós vamos ver como isso em outras perguntas. Então fala que é um instrumento que ele usa e sobre a qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Então o espírito exerce a ação no corpo material, na matéria, e a matéria exerce a ação no espírito, né? É o agente intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua, né? E já na pergunta 23, já vem perguntando sobre o que é espírito, né? Então falou o que é matéria, agora o que é espírito. É o princípio inteligente do universo. E qual é a sua natureza íntima? Ainda nessa pergunta se indaga. Para vós, nós encarnados, ele não é nada porque nós não palpamos e não vejamos. Então, parece que é no nada, o espírito não é nada se ele estiver fora do corpo, né? Mas é alguma coisa, é uma matéria não palpável, né? Sutil, etérea, né? Mas que completa a matéria humana, o corpo humano, através de sua inteligência. Então, quem tem inteligência não é o corpo, quem tem inteligência é o espírito. Quem executa é o corpo, é a matéria, mas quem pensa, quem dá a ordem para o corpo executar é o espírito, né? A inteligência, ela é um atributo essencial do espírito, né? Então a pergunta 24 vem perguntando isso: o espírito é sinônimo de inteligência? Não, não é sinônimo de inteligência. É um atributo essencial do espírito, a inteligência, né? Se confunde, é um princípio comum, porque não é a matéria que é a inteligência, é em si o espírito, é um atributo do espírito. Então quem erra, quem pensa, quem erra, não é o corpo. Não podemos colocar a culpa das nossas ações no corpo. O corpo só executa aquilo que o princípio inteligente do espírito fornece como ordem. Pergunta 25. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? É necessário ter a união do corpo e espírito para que haja manifestação? É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Então nós precisamos estar encarnados para executar alguma coisa, né? Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então por isso que o espírito se liga à matéria para trabalhar, para ensinar, para aprender, para executar, né, as suas tarefas durante a sua encarnação, né? É o instrumento do espírito. Na pergunta 26 já pode-se conhecer o espírito sem a matéria sem o espírito? Pode, sem dúvida, pelo pensamento, né? Mas nós temos que ter matéria e espírito para vivermos, agirmos, né? Realizarmos nosso trabalho. Mas é claro que o Espiritismo mostra que o espírito pode executar, fazer coisas, né, sem a matéria, né? A gente sabe disso. Quem tem o estudo no Espiritismo sabe sempre como isso pode ocorrer. Quem tem a mediunidade de ver, de escutar, de várias outras causas, sabe melhor disso, né? Porque consegue viver isso mais intensamente do que quem não tem essa mediunidade própria. Pergunta 27. Haveria dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? O universo é composto de matéria e espírito? E aí vem falando sim, é composto de matéria e espírito e um Criador, que é o Deus Pai maior, que é o Pai de todas as coisas. Então chama-se Trindade Universal: matéria, espírito e Deus, Criador de tudo. Ao elemento material é necessário ainda ajuntar o fluido universal.
fluido universal é um fluido que está em toda a natureza, que é composto em toda a matéria, em tudo que existe, né? Foi plasmado, foi feito através de um fluido que é universal, né? Os corpos têm que ter esse fluido universal junto do espírito. É uma maneira de fazer um laço entre o espírito e o corpo para que o espírito possa se manifestar agindo no corpo e comandando o corpo, né? Ele é o intermediário entre o espírito e a matéria. Então, é esse elemento que é semimaterial, ele não é tão grosseiro como a matéria, como o corpo, mas não é tão fluido, tão disperso como o espírito, né? O fluido é o agente e o princípio sem o qual a matéria permanecerá em perfeito estado de dispersão. Tá? É o fluido universal. E ainda pergunta, seria esse fluido que designamos por eletricidade? Na pergunta 27A. Aí vem falando que o fluido é suscetível de várias combinações. Então, o fluido ele pode se modificar em várias naturezas. Ele pode se transformar em fluido elétrico, fluido magnético, né? Vários outros fluidos que são modificações do fluido universal, né? São modificações desse fluido em favor de várias tarefas. Matéria mais perfeita e mais sutil que se pode considerar como independente. Né? Esse fluido espiritual foi usado para criar tudo, né? Para dar forma, né? Inclusive para dar forma ao espírito, né? Em cada local, em cada mundo que o espírito estiver habitando, ele vai tomar a forma daquele fluido próprio seu, daquela encarnação, né? O que é visível pelos médiuns seria esse fluido, né? Do formato daquele corpo, mas que ele tem só aparência, e ele é o elo de ligação entre o espírito e o corpo, né? Então, outras perguntas para frente irão explicar melhor, né? Nós encerraremos com a pergunta 28, que fala, sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? A matéria mesmo é a matéria inerte e o espírito é matéria inteligente? Aí os espíritos falam que as palavras pouco importam, né? Que nós vemos realmente matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. E a origem, a conexão não são conhecidas, né? Também para nós, enquanto espíritos encarnados no momento. Nos parecem distintas, formando dois princípios constituintes do universo. Acima deles existe a inteligência universal, que é de Deus. Então aqui fala em matéria, em espírito, em perispírito, em energias, né? Todas vindas dessa trindade universal, né? Então espírito, matéria e Deus, criador de tudo, e com o fluido universal, que é o elo de ligação entre matéria e espírito. Então vamos dar menos julgamento aos nossos corpos perante aquilo que a gente faz, e lembrar que sempre aquele que executa, que dá ordem, que pensa, o que pensa mal, o que pensa bem, o que faz agir mal, fazer agir bem, é o espírito que comanda tudo. A cabeça, o sistema nervoso é algo muito complexo que é comandado apenas pelo espírito, e é o que nós temos que aprender, educar nosso espírito para que nós possamos executar coisas melhores e reformar intimamente, ajuntando nossa matéria a agir melhor, tomar conta melhor do nosso corpo, né? O espírito tem que ser reformado e dando lições morais mais importantes para si próprio, para podermos modificarmos uns aos outros, mas através de si mesmo, e transformar o mundo num mundo melhor. Que Deus continue conosco, que Jesus nos abençoe e nos dê boa noite a todos. Fiquem com Deus.